Após muitas especulações sobre seu papel no novo governo, Nery Geller está confirmado como novo secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. E é com ele que vamos conversar nesse momento. Boa noite, deputado Nery. É um prazer tê-lo aqui no Rural Notícias. Obrigado pela sua participação. E recentemente, o ministro Carlos Fávaro disse, exatamente aqui no Rural Notícias, que não abriria mão da sua experiência e competência, mas até então não tinha um rumo certo. Por que dessa demora para a escolha dessa pasta tão importante do seu nome, hein, Nery? O que aconteceu nesse meio do caminho aí? Boa noite. Boa noite, Antônio Petri, boa noite aos amigos do canal Rural. Na verdade, eu sempre falei para todos vocês, né, que eu teria o meu mandato para exercer até o dia 31 de janeiro. Então, a minha definição é por terminar o mandato, e aí sim, depois nós estivemos em conversação com o ministro Fávaro, que é um amigo nosso de longa data, militamos junto politicamente, tanto na política classista quanto na política partidária. E o convite me foi feito pelo Fávaro, também foi feito pelo presidente Lula, pelo próprio vice-presidente Alckmin, pela ministra Gleice, quer dizer, uma articulação bem feita, mas também caminhei, Petri, no sentido de estruturar bem uma Secretaria de Política Agrícola, onde a gente pudesse fazer um bom trabalho e ajudar a agricultura e ajudar o país. E nesse sentido confirmei a minha ida para o Ministério, e dela deve se consolidar aí nos próximos dias. Agora, você foi ministro da Agricultura no governo de 2014, né? E sabe bem, né, o que cobrar do secretário de Política Agrícola. Agora, como secretário de Política Agrícola, que prioridades você tem e o que o Fávaro espera de você? Na verdade, o que a agricultura brasileira espera de nós, de mim, do ministro Fávaro, o ministro Fávaro sabe que pode contar com a minha total lealdade, com uma pessoa que já foi secretário de Política Agrícola por dois momentos, em 2013, depois junto com o ministro Blairo também em 2017, onde exercemos um papel importante, onde estruturamos os grandes programas de crédito e os grandes programas de garantia de preço mínimo e o grande programa de estruturação do seguro agrícola foi nessa época, na minha passada pelo Ministério. E o que nós precisamos agora é resgatar exatamente isso, resgatar uma política adequada para o setor, onde se deixe de lado a questão ideológica e se cuide realmente do crédito, se cuide do balizamento de mercado futuro, garantia de preço mínimo, próprio estoque público para ajudar a agroindústria e trabalhar também, inclusive, Petri, na questão das votações do Congresso Nacional, como, por exemplo, a lei do defensivo agrícola, como, por exemplo, a lei do licenciamento ambiental, que é importante para o setor. E eu me lembro muito, Petri, logo quando eu assumi em 2013, do grande problema que nós atravessamos com os arrozeiros lá do Rio Grande do Sul, onde nós fizemos a intervenção e ajudamos a produção no sentido de conseguir, naquele momento de dificuldade, superar as dificuldades e voltar a ser esse elo importante da economia. Então, estou bastante motivado, e de mim o que pode esperar é muito trabalho e muita articulação para que o setor volte a ser protagonista no governo federal. E esse desmembramento do Ministério da Agricultura, hein, Nery? O ministro do Desenvolvimento Agrário, né, o Paulo Teixeira, agora comandando o INCRA, a Conab também, agricultura familiar mais voltada para o ministério dele. Isso pode causar alguma confusão na composição do Plano Safra em junho? Ô, Petri, quem me conhece sabe que nós não vacilamos. Na minha época, quando fui secretário de Política, era separado do MDA. Portanto, e eu entendo a política do governo do presidente Lula, que quer ter uma política diferenciada para a agricultura familiar, onde envolve, inclusive, programas sociais, e a transversalidade ela é importante. Agora, não vou deixar em momento nenhum de exercer o papel da política agrícola. Podem esperar, da forma como nós fizemos no governo da presidente Dilma, como nós fizemos lá em 2008, no governo do presidente Lula, à época eu como líder classista, nós vamos fazer as políticas que precisam ser feitas. Nós vamos resgatar o custeio e o pré-custeio com recurso equalizado pelo Tesouro Nacional. Eu não vou abrir mão disso. Nós vamos reativar programas importantes, como o programa de armazenagem, que foi abandonado praticamente nos últimos 4 anos, e vocês,
produtor que está me assistindo sabe disso. Hoje tem dificuldade de ir buscar o recurso para construir um armazém, recursos que tenham taxa de juro que não sejam aberrações do ponto de vista de criar uma bolha de endividamento. Nós vamos fomentar mais uma vez o programa que foi criado na minha época, que é o programa de Inovagro, que é o programa de acesso à inovação tecnológica, que ajudou tanto os módulos da avicultura, da suinocultura, que depois foi financiado a agricultura de precisão, a automação das propriedades, qualificação profissional, com taxas tudo elas de 3,5%, com 8 anos de prazo e com, em alguns casos, até 2 anos de carência. E nós vamos também fazer um trabalho forte no sentido da sustentabilidade, agricultura de baixo carbono, incorporação de áreas degradadas de pastagem, para que a gente possa fazer a primeira, a segunda safra e talvez até a terceira safra para fomentar efetivamente a agricultura. E os agricultores e as lideranças de classe me conhecem e sabem que eu não falo o que eu não posso cumprir, mas o setor vai estar dentro. Quem quiser me ajudar na elaboração do Plano Safra vai estar presente na Secretaria de Política Agrícola para que junto nós possamos fazer o melhor do que fizemos no passado. E no passado nós fizemos bastante. Neri, ontem o BNDES divulgou que algumas linhas de crédito rural que estavam disponíveis desde 2022 vão ser reabertas a partir de 1º de fevereiro. Uma boa notícia aí para o setor, mas reacende uma preocupação constante que é o orçamento. Qual o programa que a agricultura tem de recursos até o final do atual Plano Safra? E eu queria já também que você falasse, além dessas opções de linhas de crédito, né, que é um gargalo importante do agro, a questão do seguro rural também, que o produtor espera também que tenha facilidade de se proteger por conta principalmente das questões climáticas. Presidente, eu posso falar com propriedade, porque o primeiro seguro subvencionado foi em 2013, quando fui secretário de Política Agrícola. Foram 400 milhões de reais que foram disponibilizados para fazer o primeiro seguro agrícola do Brasil. Foi em 2013. Depois nós passamos para 700 milhões e agora nós temos um orçamento de 1 bi. E nós vamos trabalhar forte para fazer essa discussão. A questão do BNDES, eu fico feliz porque o Mercadante assumiu ontem. E todos aqui também sabem, nós recebemos inclusive críticas, né, porque apoiamos o presidente Lula. Logo no dia que ele assumiu, ele já liberou 2,9 bi. E gastar dinheiro, investir dinheiro em plano safra, equalizando a taxa de juro, não é gastar dinheiro à toa, é ter retorno garantido. Se nós não tivéssemos feito a sustentação do trigo lá em 2013, 2014, muitos produtores teriam quebrado. Se nós não teríamos feito o seguro agrícola, muitos produtores talvez estariam renegociando dívida, indo lá no governo para que o governo perdoasse as dívidas ou fizesse o alongamento. Isso custa muito mais caro para o Tesouro. Então, essa política de forma articulada, dando crédito barato, mas que dê retorno financeiro, porque de cada um que você investe, o Tesouro investe na produção, em 2 anos você recolhe 3, e você estrutura todo o crédito agrícola para o país e movimenta a economia. Eu tenho maior orgulho do que nós fizemos no passado. Veja você que lá em 2013, 2015, nós fizemos subvenção para Pepro e Pepe do milho no Mato Grosso, por exemplo, porque o produtor estava inviabilizado. O custo, o preço mínimo era R$13 e o mercado estava 9, quer dizer, o produtor não tinha renda para honrar seus compromissos. Nós fizemos mais de 2 bilhões de reais. Olha a potência que está o Centro-Oeste hoje. Nós temos mais de 30 bilhões de investimento de indústrias de etanol, quanto emprego, quanta renda está gerando. Se nós não tivéssemos viabilizado a segunda safra, esses investimentos não estariam acontecendo. Então, a questão de orçamento é ter bom senso e ter café no bules para defender junto à equipe econômica e mostrar dados técnicos de que isso é retorno garantido para a economia do Brasil, para a geração de emprego, geração de renda e movimentar toda a cadeia. O Brasil tem um potencial de continuar crescendo como nós crescemos nos últimos 10 anos. Nós passamos de 120 milhões de toneladas para mais de 300 milhões de toneladas. E nós podemos ir para 500, 600 milhões de toneladas. E nós fomos protagonistas no passado e, com certeza, vamos fazer agora de novo. E nós vamos ter junto conosco as entidades para nos ajudar. As federações, as associações, vão estar dentro do Ministério, a própria indústria de equipamento agrícola, a própria indústria
de proteína animal, a BPA, a BIEC, quer dizer, todo esse pessoal vai estar junto conosco para que a gente possa fazer uma política de forma articulada, com apoio, inclusive, da FPA, da Frente Parlamentar da Agropecuária, do IPA, né, que é uma entidade importante que vai estar junto conosco lá no Ministério da Agricultura para fazer essa política avançar. Perfeito. Com a experiência que você tem já como ex-ministro da Agricultura, como ex-secretário de Política Agrícola, agora de novo, né? A gente tem certeza que você vai conseguir fazer, e como produtor também, né? Conhecendo o campo, você vai ter condições de fazer um grande trabalho, a gente torce por você e ficamos abertos para acompanhar o seu trabalho, que começa na prática a partir de 1º de fevereiro, não é isso, Neri? Na verdade, nós já estamos acompanhando o ministro Fávaro desde o início, na transição. Eu estava na equipe de transição do governo já lá em novembro, Mas em dezembro. oficialmente... Oficialmente vai ser agora dia 1º, a hora que eu encerrar o meu mandato como deputado federal, e aí nós vamos, sim, estar bem encaminhado, né? Vai consolidar dia 1º, dia 2, mas está bem encaminhado para nós assumirmos, e com certeza vocês da imprensa, principalmente o Canal Rural, vai estar sempre muito bem informado e vai ter as informações de nós que são tão importantes para se comunicar com o setor. Um grande abraço, muito obrigado, fique com Deus. Nós que agradecemos a deferência e uma boa sorte para você aí. Boa noite. Boa noite.